Olha só, irmãos. Veja, Deus está falando ali para o povo, aquele povo de Israel, que não estava em Israel ainda. Ele estava no Egito. Ele estava saindo do Egito para ir para Canaã, que é Israel. Veja só. Então Deus está falando, considerai hoje, ou seja, atente para o que eu vou dizer. Considerai hoje. Não falo com vossos filhos. Eu não estou dizendo isso para os filhos de vocês. Olha só. Por que ele está dizendo isso? Eu não estou falando isso para os filhos de vocês. Eu estou falando para vocês que saíram do Egito e vocês viram toda a minha glória, todo o meu poder. O que eu fiz para poder tirar vocês de lá. Os seus filhos nasceram aqui no caminho. Já nasceram aqui. Eles não viram o que eu fiz lá no Egito. E vocês viram, vocês são testemunha do meu poder e da minha glória. Então veja só que Deus, ele não leva em conta os tempos da ignorância. Ou seja, aquele que não tem conhecimento das coisas, Deus ameniza. Ele releva. Então ele está dizendo, os seus filhos eu relevo. Eu estou falando, eu estou cobrando de vocês, porque vocês viram. Então, quando nós sabemos da verdade e não obedecemos, nós se torna mais culpado do que aqueles que não sabem. Olha só. Aqui, olha. Mas no caso aí é antepassado ou é agora no dia de hoje, irmão? Isso se aplica em todos os tempos, do começo ao fim. Aqui foi falado lá no passado. Foi falado no passado, mas hoje é a mesma coisa. Veja que no Novo Testamento, aqui no Velho, no Novo, está escrito, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Ele cobra daquele que sabe. No Velho, né, no caso? No Velho nós lemos aqui. Ele não está cobrando dos filhos, que não viram o que Deus fez lá no Egito, para livrar eles, para tirar eles de lá, para tirar eles da escravidão. Deus mandou 10 pragas. E essas pragas atingiam o povo do Egito e não atingia eles, o povo de Israel, que eles estavam lá no meio. Estavam no meio. Então, porque eles eram povo de Deus, Deus protegeu eles. E agora, os pais que viram aquilo estavam falhando contra Deus. Então Deus agora está dizendo, falando para eles, considerai hoje, não falo com vossos filhos, que não conheceram e nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Quer dizer, esses filhos não viram quando Deus disciplinou ali os egípcios. A disciplina que Deus deu ali aos egípcios. Eles não viram. Considerai a grandeza do Senhor e a sua poderosa mão e o seu braço estendido. Irmão Manuel, leia o 3. O 3? Isso. Deixa eu ir para perto da luz. Isso. E também os seus sinais e as suas obras que ele fez no meio do Egito, de Faraó, rei do Egito, e toda a sua terra. Está vendo aí? E também considerai também os seus sinais, aquilo que Deus fez, as obras que ele fez no meio do Egito, a Faraó, ou seja, ao rei do Egito, e toda a sua terra. Ou seja, todos os egípcios sofreram as consequências. Interessante, irmãos. Interessante que Deus falou bem antes que o povo ia para o Egito. Olha só. Deus deixou claro isso, que o povo falou para Abraão, que o povo ia ser escravo lá por 430 anos no Egito. Mas quando eles saíssem do Egito, eles não iam sair de mão abanando. Olha, os escravos não iam sair de mão abanando. E esse povo que saíram do Egito com Moisés, todos eles saíram ricos. Interessante. Mas como rico? Escravos eles não ganhavam nada. Olha só. Por que eles saíram ricos? Achei interessante Eu queria, esse porquê aí. Eu queria... Você tem uma ideia? Claro. Mas, Graças a Deus nós temos o Hélio White que nos ensina. Olha só. irmão.
Rico em louvado qual? seja Deus. Amém. Rico em qual? Rico por dinheiro, ouro, joias, tudo eles saíram. Veja bem, o povo do Egito queria que o seu rei, Faraó, libertasse o povo para que eles fossem e eles não sofressem mais aquelas consequências que eles estavam sofrendo. Mas o rei tinha um coração duro. Veja bem, o coração do rei endurecia o coração e não deixava ir. Aí quando Deus mandava a praga, o problema, atingia tanto o rei como todos os outros povos do Egito. Eram todos Veja bem. prejudicados. Então, só que ninguém se atrevia a ir lá falar pro rei. Não, o seu rei, deixa eles ir. Se falasse isso, o rei mandava matar na hora. Então ficava tudo calado, esperava a ordem do rei. O rei que decide. O rei dizia, eu vou deixar. Quando chegava perto, dizia, não vou deixar mais. E aí vinha a praga. Aí atingia. Aí a última praga, Deus mandou matar todo o primogênito. Todo o primogênito do Egito. O rei só tinha um filho. Que era o sucessor dele. Aquele filho era criado no maior mimo que aquele rei tinha. Aí na última praga, Deus mandou matar o primogênito de todos os filhos dos egípcios. De toda a família do povo que morava no Egito, o primeiro filho morreu naquela noite, naquele dia. O filho do rei também morreu. Ele só tinha um, era o primogênito dele. O filho do rei morreu. Até os primogênitos dos animais. Agora, os animais, todos os primogênitos de tudo que tinha no Egito morreram. E os primogênitos do povo de Deus, nenhum morreu. Só que o que acontecia? Deus falou para o povo dele. Falou, olha, esta noite o anjo da morte vai passar e vai matar todos os primogênitos. Vocês entram para dentro. Primeiro vocês matam um cordeiro. Ali vocês comem o cordeiro ali com ervas amargas, como cordeiro. E o sangue do cordeiro vocês passam na porta. Vocês passam no umbral da porta. O sangue do cordeiro, por lado de fora, na porta. E quando o anjo da morte passar, ele vai ver o sangue no portal da casa de vocês. E ele não entra para matar ninguém ali. Então, todo o povo de Israel pôs um sinal do sangue do cordeiro. O cordeiro representava Cristo Jesus. Então, aquele povo ali era um povo que aceitou Jesus para perdoar os pecados deles. Então, agora, quando mata todos os primogênitos, o rei agora liberta o povo do Egito. Veja só, e o povo, por exemplo, vamos supor que o irmão Antônio era meu empregado, olha só, meu empregado. Eu sou um egípcio. Então o irmão Antônio trabalhava para mim. Trabalhava para mim não, eu dava comida para ele e a roupa. Ele era meu empregado, então era escravo no caso. Escravo não ganha dinheiro. Mas o irmão Antônio, eu, do Egito, eu estava doido que o irmão Antônio fosse embora por causa das pragas que está acontecendo. Mas o rei não libera para que ele vá embora. Então, na hora que é liberado para ele ir embora, eu pego dinheiro e dou para ele. Dou muito dinheiro para ele ir embora. Olha, toma esse dinheiro, vai embora. Para que o povo fosse embora o mais rápido possível, eles começaram a dar dinheiro. As mulheres dão dinheiro para as escravas, tudo. Leva tudo que vocês quiserem, com medo do próximo castigo, matar todo mundo no Egito. Eu quero vocês fora daqui, leva o que vocês quiserem. Eu quero que vocês não fiquem aqui. Então, veja só, e cada um saiu, despojaram os seus patrões, levaram quase tudo que eles tinham, a riqueza deles, foram embora. Então, vamos continuar a leitura. O 11:4. O irmão já leu o 3. 11:4. E o que fez o exército do Egito aos seus cavalos e os seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vós perseguiu e como o Senhor os destruiu até ao dia de hoje.
Então aqui ele está dizendo que vocês viram os sinais que Deus fez ali aos egípcios, como destruiu o exército de Faraó. Por quê? Quando Deus abriu o mar vermelho, que o povo de Israel passou, Faraó mandou o exército entrar e falou, já que eles passaram, passa também, vai atrás. Mas ele ficou. Ele não foi besta dele, né? Ele mandou o exército ir, parou a carruagem dele e ficou de longe só olhando. Vão? Aí eles foram. Quando chegou no meio, a água fechou. Aí matou tudo. Então Deus está avisando aqui. Existe uma coisa interessante que muitos não sabem. Quando Moisés bate o cajado na água, veja só, dá-se a impressão, muitos entendem, muitos não, quase todo mundo entende, que quando ele bate o cajado na água, a água se abre na hora, levanta. Mas não foi assim. Não foi assim. Moisés bate o cajado na água, começa uma ventania. Olha só. Começa uma ventania. E essa ventania foi aumentando, aumentando, e foi assoprando a água, assoprando a água. Essa ventania passou a noite toda. Foi no começo da noite, foi de madrugada que estava pronta a passagem, que abriu. De madrugada. E por que as águas pararam? Fizeram barranco e barranco. É porque aquela ventania era super gelada. Então, ao assoprar, virou gelo a parede aqui, gelo e gelo do outro lado. E o povo passou em seco, enxuto. O sopro gelou a água e a água não movimentou, não pôde movimentar. Virou parede. Virou parede de gelo. Parede de gelo. Então, veja só. Agora, quando o exército passa, aí a água vem com força e quebra a parede de gelo e mata os soldados do exército. Pouco sabe disso. E o que eu estou falando aqui, eu provo na Bíblia, viu? Eu estou falando para você que eu provo. Não está em outros lugares na Bíblia, e as pessoas, não estudando muito a Bíblia, não conseguem. Às vezes, quando acha, nem está lembrando do que significa aquilo. Vocês estão entendendo? Então, vamos ler mais. 5, o irmão, por favor. Eurico. Irmão, vai demorar para ver você ainda. Olha a turminha que vem vindo. É mesmo. Nem o que vós fez no deserto até que chegaste a este lugar. Então está dizendo, lembre do que Deus fez por vocês no deserto, até que vocês chegaram aqui. O que Deus fez? Ali ele fez com que da rocha saísse água para aquele povo beber. Fez com que viesse o maná do céu para eles comer. Ali fez com que... O que foi mais? Cordonizes. Eles comeram carne de aves que saiu até pelos narizes. 6. Irmã, podia ler para nós os 6, irmã? E ainda o que fez no deserto até que chegasse a esse lugar. É o 6, é que você voltou para o 5. Mas tudo bem. E ainda o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe e filhos de Ruben, como a terra abriu a boca e os tragou, e bem assim sua família, suas tendas, tudo que os seguia no meio de todo Israel. Olha, Deus está dizendo, vocês viram o que eu fiz com Datã e Abirão. O que Deus fez com Datã e Abirão? Esses dois, eles blasfemaram contra Deus, falando contra Moisés. Veja bem, eles estavam falando que Moisés estava querendo se apoderar do poder para mandar neles, e que eles também pertenciam a Deus, eles não podiam ser mandados por Moisés. Falou mal do servo de Deus, Datã e Abirão, falaram mal do servo de Deus. Então, Moisés disse, olha,
o que vai acontecer com Datã e Abirão, se for uma coisa normal, eles vão morrer. Eles vão morrer. E se for uma morte normal, então eu não sou homem de Deus. Então Deus não fala por mim. Então eles vão morrer por um modo estranho que vocês nunca viram. De maneira estranha. Aí quando chegou, foi no outro dia, a terra se abriu, engoliu Datã e Abirão, engoliu a casa dele, a cabana dele, a família dele, mulher, filho, os escravos dele, os empregados deles, que ele era rico, esse Datã e Abirão. Tudo que pertencia a Datã e Abirão, a terra engoliu. A terra engoliu, sumiu. Aí fechou de novo, fechou. Aí acabou. E Deus está dizendo, vocês viram o que eu fiz com Datã e Abirão também lá no deserto. Vamos para o 7. O 7. Márcio, leia o 7 para nós, Márcio. Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Ah, isso, obrigado. Então ele está dizendo, olha, tá vendo? Vocês viram essas coisas que eu fiz. Por isso vocês têm. Então eles tinham todo a certeza do poder de Deus. Eles viram o que Deus fez. Eles não podiam vacilar para com Deus. Ele está sujeito ao castigo. Vamos para o 8. Agora os benefícios da obediência. Olha, gente, que bom. 8. É os benefícios da obediência. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis e entregueis e possuais a terra que passais a possuir. Obrigado. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Por que eu vou guardar só 9? Se Deus está dizendo que é todos. Vocês estão entendendo? Deus escreveu 10. Ele está dizendo, olha, guarde todos. Né? E as pessoas dizem, Jesus aboliu a lei. Interessante que, olha, é tão terrível que eles falam, que eles dizem que Jesus aboliu a lei e só o sábado que eles não obedecem, o resto eles obedecem a lei toda. Vocês estão entendendo? 90% da lei, todas as igrejas evangélicas obedecem. 90%. Mas Jesus não aboliu a lei? Se aboliu a lei, por que eu vou guardar 90? Não vou guardar nenhum, aboliu a lei. Só não querem o sábado. E diz que Jesus aboliu a lei. Então Jesus não aboliu a lei, Jesus aboliu o sábado. Não é isso mesmo? Então Jesus aboliu o sábado. Porque a lei continua eles guardando. Eles não guardam o sábado porque Jesus aboliu a lei. Vocês perceberam? Tudo o contrário. Né? Se Jesus aboliu a lei, por que a lei é não tem outro Deus diante de mim? Eles não têm outro Deus diante. Por quê? Eles acham que, quer dizer, não tem entre aspas. Porque quem não guarda o sábado e guarda o domingo tem outro Deus diante de Deus. Por quê? Quem é esse outro Deus? O Papa. Deus disse, lembra-te do dia de sábado para santificar. O Papa disse, guardai domingos e festa. Aí eles guardam domingos e festa, então ele tem outro Deus, está tendo o Papa como Deus. Como Deus. Então eles pensam que guarda os 9, mas por isso que diz, quando você transgrediu um mandamento da lei de Deus, mexeu em todos. Ele diz, se você deixar de guardar um só, você é culpado de todos. Interessante. Interessante. Mexe em tudo. E o pior é que eles pegam isso e entendem. Exatamente. Não entendem. Eu ouvi um cara falando isso aí. Você já pensou? Mas você sabe, Deus, o entendimento não vem, Deus, porque ele não aceita um mandamento. E quando não se aceita o mandamento, o Espírito Santo fica triste com ele e não faz com que ele entenda a Bíblia. Então é isso. Por isso esse povo aí que lê, só um pastor que conhece toda a Bíblia, você vê, aquele homem que o R.R. Soares, veja só, aquele do Chapéuzão, aqueles homens conhecem a Bíblia, conhecem a Bíblia. Profundamente. Mas pergunta o Apocalipse para ele, que ele fala em rede nacional. Fala, olha, eu não entendo o livro do Apocalipse. Eu não entendo o livro de Daniel. Aquele eu mesmo escutei ele falar, Você está entendendo? Quer dizer, o homem não entende. Por que não entende?
Por que um coitado que nem eu, que não tem estudo nenhum, um analfabeto, semi-analfabeto, entende o Apocalipse? E por que ele não entende? Porque eu aceito os mandamentos de Deus, embora eu não guarde os mandamentos de acordo com a vontade de Deus. Mas eu me esforço e peço ajuda a Deus, porque tudo posso naquele que me fortalece. Jesus me ajuda a guardar. Me ajuda a guardar. Então o Espírito Santo vai me ajudando eu entender a Bíblia. Mas quando a gente não recusa o mandamento de Deus, você pode ler o tanto que for. Você não fica inteligente na Bíblia. Se você entende uma coisa, a outra você não entende. É verdade. Vamos para o 9. Deus, por favor. E para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou a vossos pais, dá-las a eles e a sua semente, a terra que mana leite e mel. Então Deus está falando, olha, guarde os meus mandamentos todos os dias. Olha só, para que prolongue os dias na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu a seus pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Interessante, irmão. O Egito era uma terra regada pelo Nilo, o rio Nilo. Veja bem, era uma terra boa, terra fértil no Egito. Então, e Deus está tirando o seu povo lá do Egito para levar para uma terra arenosa, uma terra de pedregulho, uma terra de deserto. Canaã é uma terra de deserto. Interessante, em Canaã nem água tinha. A água lá era pouca, era um riozinho do Rio Jordão. Um rio que até um Ciro se recusou a receber um milagre para não tomar um banho naquele rio, para não entrar dentro do rio. Era um riozinho que para o Ciro parecia ser um rio sujo. Então, Deus disse que ia levar eles para Canaã e eles iam beber água da chuva. Então eles não bebiam água do Rio Jordão, eles bebiam água da chuva. Cisterna, fazia cisterna, cavava poços. Então, veja só, eles não bebiam água. Então, Deus disse que ia trazer eles ali para Canaã e falou só que essa terra é uma terra seca, arenosa, pedregulho, mas eu estou com os olhos nela todos os dias. E do começo do ano até o fim do ano, eu estou cuidando dessa